Vou recomeçar. Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. A gente vai estar dando início à nossa aula. Como havia falado, estamos iniciando o segundo bimestre. Estamos aqui na primeira semana do segundo bimestre e hoje vamos trabalhar durante essa semana com base no o eixo norteador identidade e autonomia, porque a gente segue trabalhando conteúdos, né? Mas também sempre teremos um eixo norteador, como vocês já bem puderam perceber. Então, a gente tem aí, essa semana, o eixo identidade e autonomia, e hoje trabalharemos com o conteúdo Las Profesiones, ou as profissões em espanhol, ok? Só eu passar aqui este slide. Então, o pessoal do nono A, o ano passado, acho que no oitavo ano, a gente ainda chegou a ver de uma maneira superficial algumas profissões, e aí hoje nós estarei apresentando para vocês aqui, para quem já viu, será uma revisão, certamente terá algum vocabulário, alguma palavra nova que não tinha visto, estará tendo a oportunidade de revisar, e para quem não viu, estará conhecendo hoje, ok? E aí eu gostaria também que vocês estivessem aí munidos dos seus cadernos, que mais adiante a gente fará uma atividadezinha. Porque, veja bem, nós precisamos ter registros dos nossos conteúdos, principalmente porque, posteriormente, iremos fazer alguma atividade avaliativa e vocês precisarão ter esse material para que vocês possam revisar, estudar, enfim, tá bom? Nós temos aí duas profissões. Eu gostaria de fazer aqui em modo de apresentação, eu vou tentar, porque às vezes fica grande demais, né? A tela fica amplia muito. Se não der certo, aí a gente retoma. Josué, bom dia, Josué. Seja muito bem-vindo. Muito bom, viu, ter você por aqui. Não entrou. Ah, tá. Bom dia, Josué. Me escuta? Tá, então eu vou tentar reproduzir aqui em modo de apresentação. Caso não dê certo, se ficar grande demais, aí a gente retoma. Vocês conseguem visualizar normalmente a tela? Aí vocês podem usar o microfone. Não. Ficou grande demais? Tá grande aí. Com o zoom, tá nem a metade da tela, tá grande demais. Tá. Pois é. Obrigada. A gente volta, então. Deixa eu retomar aqui, normalmente. Oi, Josué, bom dia. Que bom te ver. Tá acordando agora? Seja bem-vindo, viu? Vamos acordar. É porque ele não tava conseguindo assistir a aula, não. Né? Mas que bom que agora tá dando certo, né, Josué? Fique feliz, viu? Muito feliz. Acorda, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o slide, que daquela forma não deu certo. Então, vamos seguir como a gente estava mesmo. Vai dar certo. Deixa eu checar a nossa telinha. Normal agora, né? Tem mais gente chegando. Orlian, bom dia. José Orlian, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Não vai ser como eu gostaria de fazer na apresentação, mas a gente... Ei, professor, eu já fiz a tua atividade. Foi, mas a dessa semana eu não postei ainda. Ficou para a gente postar no dia da aula. A de hoje, no caso, vocês farão hoje à tarde, tá? Nesse caso, você fez as anteriores, né, Ian? Nessa daqui não, ó, que tu mandou, ó. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você me mostra, tá? Uhum. Yasmin, é porque a gente chegou a postar, mas retirou, porque
fomos informados que só seria postado no dia da aula, né? E assim fica melhor para vocês. Mas aí na sequência eu vejo, viu, Ian? Me lembra, antes de finalizar a aula, beleza? Tá, vamos lá. Então, nós temos aí, ó, 2 profissões, tá? Alguém pode ir praticando a leitura? Se quiser ficar à vontade. Vamos? Madeira, Nós temos isso, nós temos panadeiro, né, que é padeiro, e nós temos azafata. Vocês lembram que em espanhol, a letra Z, como eu sempre costumo dizer para a gente não esquecer, ela não produz o som da abelha, o Z, né, ela produz o som de S. Então, nós não decimos azafata, sino azafata, ¿sí? E que seria azafata em espanhol? não faço a mínima ideia. Aeromoça ou comissária de bordo, tá? Então, temos aí panadeiro e azafata. ¿Vale? Vale. Vale, muy bien. Vamos a seguir. Después tenemos... Vamos lendo, gente, para a gente praticar aí a pronúncia. Engenheira e periodista. Periodista, muito bem. O que seria um periodista? A imagem, o contexto da imagem vai nos ajudar. Seria? Ou jornalista. Geralmente se atribui mais para jornalista, porque periódico em espanhol é jornal, tá? Então, nós temos aí periodista, jornalista, e temos engenheiro. Temos engenheiro. Vocês lembram o som, a pronúncia do G e do J, que a gente também não pronuncia igual que português, a gente pronuncia como se fosse RR, né? Engenheiro. Tá? Só lembrando aí a pronúncia do G e do J. Ok? Depois temos... Maestra Agricultor. e campesino. Isso. Maestro, maestra ou maestro, que vai servir para masculino e feminino. E essa palavra aí está em destaque, porque coloquei em vermelho. É uma palavra que ela se chama em espanhol, comparado ao português, ela vai ser uma palavra heterossemântica, que vocês vão ver mais adiante, mas eu já vou fazendo uma pincelada com vocês, de acordo com que as palavras vão surgindo para nós no vocabulário. O que são palavras heterossemânticas? Quem sabe aí me dizer? Palavras que lembram todos os gêneros. As heterossemânticas, elas acontece o seguinte, de um idioma para outro, no caso do espanhol para o português, elas possuem a mesma grafia, elas são escritas igual ou muito parecida em ambos os idiomas e também na pronúncia, mas o significado é diferente, tá? Então, maestro, em português, nós temos aquele que rege, né, ali, as orquestras, né? Mas eu lembro de quantas músicas. É assim. Em espanhol, nós temos também para professor, principalmente da educação infantil. Geralmente, a gente se refere a professores de ninhos, maestro, maestra, tá? E temos aí também campesino ou agricultor. Se lembram do som do L? Ô, Luzia, Sim. tua voz tá travando muito. Minha voz. Eu vou só pedir para desligarem os microfones, quem está com o microfone ligado, aí na hora que você for falar, você abre, tá bom? Tá aparecendo para todos, travando a voz. Me deem um retorno aí. Isso foi só no caso de Ian. Tava, mas era porque o microfone de Emily estava ligado, aí eu pedi para ela desligar. Obrigada. Eu só peço para que vocês deixem os microfones desligados, aí na hora de falar vocês abrem e depois fecham novamente, tá bom? Agradeço a compreensão. E obrigada, Ian. Então, olha só, nós temos aí campesino, lembrando que em espanhol também o S, quando ele vem, mesmo vindo entre vogais, ele nunca vai ser pronunciado com o som de Z, como no caso de português,
mesa, casa, ele vai sempre possuir o som do S, como se fosse SS ou C cedilha, dependendo da palavra, né? Então, o som é sempre o mesmo. Eu tenho campesino e não campesino, tá? E agricultor. À medida que a gente vai adquirindo vocabulário, a gente vai tratando também dessas questões fonéticas. Eu acho muito importante que a gente sempre frise isso, para melhorar na pronúncia e tal. Então, a letra L, quando ela não vem ao início de palavra, a gente deve sempre enrolar um pouquinho a língua para pronunciá-la, né? Lembram? Pastel, Emanuel, e aí, nesse caso, nós temos agricultor. Também tem o R no final, que a gente precisa vibrar um pouquinho, né? Agricultor, tá? Aqui nós falaríamos agricultor, como se esse L fosse uma extensão do U, agricultor. Em espanhol, agricultor, vale? Seguindo, nós temos aí, alguém mais ler para mim? Até agora só a Emily participou, eu gostaria de ouvir mais gente. Vamos lá, gente? É interessante que Camareiro. vocês interajam conosco. Camarero, mozo, Sim, arquero y portero. muito bem. Porteiro de Futebol. fútbol. Muito bem. Graças, Josué. Então, olha só, gente. Nós temos aí, todas essas palavras que tem aí, elas são heterossemânticas. Ou também são conhecidas como falsos cognatos ou falsos amigos, porque justamente elas parecem ser o que não são, né? Se dá esse nome de falso cognato, falso amigo, porque muitas vezes, se a gente não conhecer o significado dela no idioma, no caso o espanhol, nós vamos ser traídos, porque a gente vai entender que tem o mesmo significado que tem na nossa língua materna, no caso o português. Então, camareiro, moço. Camareiro, a gente conhece camareiro como aquele que trabalha arrumando, por exemplo, quartos de hotel, né, que cuidam ali, quem é responsável pela limpeza, pela organização, né, a camareira, por exemplo. E moço poderia ser atribuído, seria um substantivo para se referir a uma pessoa jovem, ou quando a gente não conhece alguém, por exemplo, que não sabe o nome, a gente fala, moço, por favor, que horas são, né? Então, aqui nesse contexto, nós temos camareiro e moço para garçom, certo? Seguindo, nós temos arqueiro e porteiro de futebol, que seria... Que profissão é essa? Goleiro. Sim, muito bem. Goleiro. Então, decimos arquero ou porteiro de futebol. E aí, aqui eu chamo a atenção da palavra futebol, que para a gente, essa sílaba mais forte é a última, né? Futebol. Em espanhol, nós falamos futebol. E mais adiante também, vocês vão ver esse tipo esse fenômeno linguístico, essa diferença entre a pronúncia, as sílabas, né? Tônicas das palavras se chamam em espanhol de heterogenéricas, né? Que há essa diferença entre um idioma e outro. E o que se pronuncia de um jeito em português vai se pronunciar de outro em espanhol, como o caso, por exemplo, polícia. Em espanhol vamos ter policia. Alergia. Em espanhol vamos ter alergia. Isso aí a gente vai ver bem mais adiante. Só estou trazendo aqui a título de introdução para vocês, tá? Para não passar direto. Acho importante já ir frisando para a gente ir conhecendo. Vamos lá. Na sequência, nós temos... Alguém lê para mim? Deixa eu ver. Cozinheiro. Sim. Alfarera. Muy bien, gracias. Esto mismo, tenemos cocinero, o jefe, e aí só lembrando a questão do J, ele pronunciou direitinho, né? Jefe. E temos lá alfarera. Talvez a imagem não esteja ajudando vocês identificarem aí, mas essa moça ela está trabalhando com argila, fazendo aqueles... Oleira. Oi? Oleira. Ou
Nesse caso, se atribuiria também a artesã, mas existe o vocábulo artesano ou artesana. Nesse caso, seria para quem trabalha mesmo, faz esse tipo de trabalho aí com argila, que seria, poderíamos dizer, oleira, né? Seguindo, temos. Quem lê para mim agora? Costureira e sastre, né? E peluqueiro. Graças. Graças, Emily. Então, temos costureira, que pouco vai mudar em relação ao português, apenas a falta de um i, da vogal i. Nós temos em português costureira, e em espanhol temos costureira, e temos o sastre. El sastre, geralmente, é aquele homem, é um substantivo masculino, sastre, que se refere ao que faz, que confecciona los trajes. Quem se lembra da nossa última aula, a gente viu as prendas de vestir e vimos lo que es traje. Quem se acuerda de los trajes en español? ¿Qué significa? ¿Qué es un traje? Roupas. Sí, pero es un tipo específico de roupa, ¿no? É um tipo específico de roupa. El traje. Quem se lembra? É o terno, né? Terno. Em espanhol, se diz traje. Se escreve traje, se diz se ler traje. Então, sastre é aquele costureiro, aquele homem que confecciona ternos, tá? Especificamente. E Mas tem... naturalmente é estilista. Oi? Aqui no português se chama estilista. Estilista, né? Nesse caso aí, o que costura especificamente o terno, essa roupa mais formal, é el sastre. E temos aí peluqueiro ou peluqueira, que seria, ou que é? Cabeleireiro. Cabeleireiro. Isso, muito bem. Seguindo. Aqui temos. Quem lê para mim? Carpinteiro. Ebanista. Abogado. Aborrado. Abogado mesmo. Graças, Emily. Então, temos ele carpinteiro ou ebanista, aquele que trabalha fabricando móveis, trabalha com madeira, seria o carpinteiro, né? Diferença aí apenas também de uma vogal, a diferença entre português e espanhol, e ebanista, que para a gente não tem aqui, é um vocábulo novo. E temos aí ele abogado, tá? Não advogado, sino abogado. Vale? Seguindo. Cadê o resto do povo, hein? Vamos lá, pessoal, participar, interagir com a gente. Tem tanta gente aí, ó. Quero ouvir as vozes de vocês. Já que não estou podendo ver, ouvir a voz mata um pouquinho da saudade. Vamos lá participar? Basureiro, veterinário. Graças. Basureiro. Basureiro. Quem é basureiro trabalha com... Lixo. E lixo em espanhol é basura, tá? Que constitui quase um heterossemântico, né? Basura, que pode levar a entender, tem a ver com vassoura, né? Mas aí basura é lixo em português. Então, aquele profissional que trabalha recolhendo la basura é um basureiro, vale? E temos aí veterinária ou veterinário. O que é que vai mudar nessa palavra, nesse substantivo de português para espanhol ou vice-versa? Não temos o acento, né? Que chama em espanhol la tilde. Vamos pronunciar como se tivesse, né? Veterinária, veterinário. Porém, não tem acento em espanhol. Coisas que vocês verão também mais adiante, essa questão de regra de acentuação na língua espanhola, tá? E a pronúncia do V, quem pode me lembrar aí, quando a gente viu lá no alfabeto, como é que a gente pronuncia o V? Qual é o som do V no espanhol? Veterinária. Veterinária, porque o V possui o som de B. B, né? Só lembrando, todas as palavras que a gente vai pronunciar com V,
a gente vai colocar um leve som como se fosse o B, né? Por exemplo, a palavra vida, decimos vida, ¿sí? Siguiendo. Aqui. Sou estranho. Vamos lá, quem pode ler para mim? Carniceiro e professora. Sim. E aqui nós temos a palavra carnicero, que é distinto do português. É aquele profissional que trabalha com Carne, açougueiro, aqui pra carnes. Sim, exato. Em espanhol, a gente não diz frigorífico, né? Aquela casa onde vende carnes e tudo mais. A gente fala carniceria. Então, o profissional que trabalha nesse ambiente, que trabalha com vendas e cortes de carne, ele é um carnicero, tá? E aí constitui também um falso cognato, um heterossemântico, porque no português já puxa para um outro sentido, né? E temos aí professora, e também poderia ser professor. E aí você vai falar, professora, mas lá no início a gente já viu um vocabulário, uma palavra referente a professor? Qual é a diferença do que a gente viu inicialmente para essa? Quem lembra? Que eu falei lá no início. Maestro e professor. Tem diferença de maestro e professor? Ou maestra e professora? Es que los maestros son profesores de niños, de la enseñanza infantil, ¿no? Más pequeños. Y profesor es para la enseñanza para los más grandes, ¿sí? Então, nós temos professor, professora. O que é que muda aí nessa palavra? Não temos dois S como em português. Não haverá em espanhol palavras grafadas com dois S. Apenas com um S só, porém com o mesmo som como se fosse em português. Eu não vou dizer professora ou professor. Tenho professora e professor. Lembrando do som, a pronúncia do R lá no final da palavra sempre. Se esse aqui fosse substantivo masculino professor, a gente falaria professor, tá? Professor, para vibrar um pouquinho o R, para acentuar bem essa pronúncia, tá? Vamos lá. Temos aí, e aí eu quero que vocês façam a leitura desse vocábulo para mim. Abanir, não, abanil, sei lá. Albanil, Albanil não, albanil e busto. e buzo. Buço, sei lá. Quem mais? Fala. Oi? Albanil e buço. Albañil, essa palavra ela faz com que a gente faça um exercício, né? No aparelho fonador. Ó, porque vem um L depois, né? Lembrando aí desse N com o tiozinho, ele substitui um dígrafo, o som de um dígrafo em português. Qual seria esse dígrafo, gente? NH. Uão, Quem lembra? É o ão. não, é o NH. NH, exato. Em espanhol, nós não temos o dígrafo NH. Temos essa letrinha aí, tanto que ela vem uma letra a mais no alfabeto espanhol, ela se chama NE. Albanil. Todas as palavras que possuem o som equivalente a NH, em espanhol vamos utilizar la NE, tá? Então, albañil, porque vem um L ao final. Nós precisamos pronunciar bem direitinho essas duas letras e também la NE, que corresponde a NH. Então, albañil. Qual seria ou qual é essa profissão? Albañil é o mesmo que em português? Fredeiro. Continua. Pedreiro, né? Estou pedreiro. Pedreiro, sim. E aí nós temos na sequência ele, Busca. buço. Buço é um heterossemântico, né? Não é buzo, é buço. Lembrando da pronúncia do Z, a gente nunca vai produzir
o som da abelha, sempre, né? O espanhol europeu, o espanhol lá da Espanha, lá da Europa, eles pronunciam esse som interdental, ou seja, eles colocam a língua entre os dentes para pronunciar, que muda um pouquinho, né? Ficaria buzo, e já na América Latina, os hispanohablantes dos países americanos vão falar buzo. É mais na Europa mesmo que eles falam interdental, buzo, e para cá a gente fala buzo, que não está incorreto. Tá? Só questão mesmo de fonética, questão de pronunciação. ¿Vale? Aqui temos Enfermeira, carreira. e carreira. E aqui tem um erro. Eu colocaria aqui para substantivo masculino, acabei repetindo para feminino. Então, nós temos enfermeira, substantivo feminino, enfermeiro para masculino, tá? A diferença aí do português, só falta uma vogal, né? Nós teríamos aí enfermeira, enfermeiro. E carreira, ou carreiro, que seria... Que profissão seria essa? É Operador. bancária, sei lá, de cartão de caixa. É caixa de Operador. supermercado. Ou operadora de caixa, né? Supermercados, farmácias, enfim, operador de caixa, de caixa de modo geral. Então, nós temos carreira ou cajero. Eu já fui uma cajera, já he trabajado em supermercados com esta função, como cajera. E aqui nós temos algumas profissões da moda, né? Que aqui seria do futuro, mas que na verdade já estão bem presentes na nossa vida, inclusive nos dias atuais, vivendo a situação que a gente está vivenciando, né? Eu gostaria, se alguém pudesse fazer a leitura, porque acho que tem como dar o zoom aí, para vocês fazerem a leitura, para a gente ir vendo, identificando que profissões são essas, né? As profissões do momento. Aqui se tratava como profissões do futuro, mas se a gente for ver, já estão sendo as profissões do agora, né? Profissões do hoje. Las nuevas profissões... Não dá para ler, não. Dá não? O nome das profissões, não. Professora, É dá muito pra ler, não. pequeno, sei lá, eles têm resolução, não é para isso, não. Quando dá o zoom, aí as coisas embaçadas, as letras. Pronto, então eu vou fazer por aqui, vou tentar, certo? Vocês continuam vendo normal o slide? Assim, normal, sem conseguir dar o zoom, mas tá ok, tá? Tá normal o slide? Tá. Tá. O meu, Edcoxing, o meu aí. Oi? cuidado. O meu consegue ler. Eu Então, também. vamos lá. Quem conseguir, vamos lá, ajudando. Primeira profissão. Nós temos aí, primeiro diz aqui que el Center for the Future, eu não sou boa de inglês, tá? Future of Work, determina estas novas áreas de trabalho futuro, tá? Então, é uma determinação aí, fizeram uma pesquisa e determinaram que essas áreas seriam as profissões do futuro, que como eu já tinha falado anteriormente, na verdade, as profissões do agora, né? Então, ok, Emily. Obrigada. Vamos lá, Josué e Ian estão conseguindo visualizar e podem compartilhar a leitura para a gente. Essa número 1, que seria? Edcoxing. Coach, né? Que é muito conhecido no momento, muito falado. O que seria o coach? Está aí abaixo dizendo. Colaborar com outras pessoas. Colaborar com outras pessoas, né? Vocês sabem que tudo hoje tem coach nas para as grandes empresas, principalmente na área do comércio, né? Na economia, tem muito essa assistência com coaches. O 2. Cuidado. Ele cuidado com o quê? Logo aí abaixo. Saúde e bem-estar humano. Saúde e bem-estar humano. Sim, saúde e bem-estar humano. Então, nós sabemos que tem, né? Nessa área tem a parte
dos personagens, né, personal trainer, e tem a parte também de alimentação, nutrição, né, enfim. Então, nós temos aí hoje muitos profissionais nessa área para ajudar. Terceiro, Conexión, tecnología, hombre, el mundo virtual y digital. muito bem. Conexão, tecnologia, homem, quer dizer, entre a tecnologia e o homem, nessa ligação, o mundo virtual, digital. Então, em todas as áreas, em todas, hoje a tecnologia está para melhorar, facilitar a vida do ser humano, e existem muitos espaços no mercado de trabalho, há muita abertura nessa área para a questão profissional, correto? Cada uma destas áreas, cubren uma ampla diversidade de novas profissões. E aí nós vimos aí essas áreas que a gente leu aí acima, e aqui abaixo tem algumas profissões específicas de acordo com cada uma dessas áreas. Os meninos que estão conseguindo visualizar podem seguir lendo, por favor. Conseguem ler essa parte? Por exemplo, detectives de dados. Detectives de datos, datos, Dados que são dados, né? Encarregados do trabalho em Encarregados. profundidade do Big Data. del trabajo en profundidad. Graças. de Big Data. Então, é aquela questão de trabalhar com base de dados, né? E aí, vem aí a área da questão digital. Desenvolvimento de dados desembicados, sei lá o nome. Foi de comunicadores éticos que você leu? Sim. Muito bem, graças. Então, entra aí essa questão da área do coaching, né? Temos gerentes de negócios, IA, que se refere à inteligência artificial em las empresas del futuro. Temos turismo virtual, é uma profissão também, que é para viajes fictícios desde aplicações, que são aplicativos, né? E videojuegos, videogames. Então, tem profissionais criando esse tipo de entretenimento, turismo virtual. Outros são conselheiros em fitness, como a gente viu na área da cuidado com a saúde logo ali em cima, nós sabemos que tem bastante profissional nessa área, do cuidado com o corpo, e aí entra a parte do físico, entra a parte alimentar, como a gente já citou, nutricionista, entre outros, né? Temos agentes de dados personales, se ocuparão de gestionar e proteger nossos dados e trâmites. Então, tem profissionais, né, no mercado que se ocupam, se encarregam de cuidar dessas questões, principalmente em relação às empresas, né? Aqui está falando de dados personais, mas aí trabalha-se muito com a questão de empresas também. E depois temos curadores de memória. Os curadores criarão espaços virtuais basados em los recuerdos personales del cliente. Então, é algo mais voltado para a psicologia, né? Então, teria aí no âmbito das tecnologias digitais, terá, e já tem, certo tipo de atendimento para esse tipo de demanda, né? E aí a gente vai seguindo. Aqui temos mais algumas palavras, expressões relacionadas ao mercado laboral. Mercado laboral seria o mercado de trabalho, ¿vale? E aí temos estar em paro, que é estar desempregado. Vacante, em aquela empresa há uma vacante, é uma vaga. Jornada completa, expediente completo. Jornada partida, meio expediente. Pressuposto, que é um orçamento. Jubilação, aposentadoria. Rango salarial, piso salarial. E sueldo ou salário. A diferença entre português e espanhol aí, nesse caso, será só a ausência do acento ou de la tilde, como chamamos em espanhol. Se não quer dizer salário, diz sueldo. Isso vai variar bastante da variação linguística utilizada em cada país, da variante, aliás, né? E aqui, ó, bem rapidinho, essa atividade aqui, ela deveria ser feita no caderno, mas o tempo já avança.
Eu vou pedir o seguinte, a gente vai fazer aqui a leitura e vocês podem fazer o print e fazer essa atividade no caderno posteriormente, pode ser, não é? Para que a gente tenha aí o registro. E aí eu vou perguntar para vocês. Las profesiones en ejercicio práctico, ¿a quién contratarías para, por exemplo, preparar-te uma cena? Uma cena é um jantar. É um heterossemântico também, por isso que eu deixei em vermelhinho aí. Porque é mais puxado para ceia. Cena, ceia, jantar. Então, quem você contrataria para preparar-lhe uma cena? Uma cena. De acordo com as profissões que você viu lá no início, que a gente viu nos slides. Quem prepara um jantar? Garçom. Quem prepara? O garçom, ele serve. Mas quem Quem prepara a mesa é o garçom, porque prepara a comida é o cozinheiro. ele jefe, né? Não é isso? Ops. Deixa eu voltar aqui, tá. Quem prepara é ele cozinheiro ou ele jefe. Quem serve é ele camareiro ou el moço. Depois, para achicar-te um coelho. Um coelho, na verdade, coelho em espanhol, vocês que já viram as partes do corpo, o que é que Professora, significa? Sim? minha tela tá bugando. Os demais também? Também. Na Meu também minha tá ficando preto. não tinha print. A minha tela tá ficando preta do nada. A minha também. Caralho. Deixa eu ver aqui seu probleminha no slide. E agora? No meu voltou ao normal. Agora ficou preto e branco. Não botou não. Aqui, no meu também, ficou preto e branco. Nossa. Continua? Ficou No melhor. meu não. Oi? Meu, Não, não tá bugando mais não, meu. Pronto. Ficou Então, faça o normal. seguinte. Como nossa aula vai estar acabando, vocês iniciam a próxima aula às 9, é? professor, não é para copiar isso daí, não? Oi? É Seria, para mas copiar. aí eu vou pedir para vocês fazerem um print e copiarem no caderno, beleza? E aí na próxima aula a gente continua, aí vocês vão fazer a questão da correção. Sim, Luzia, olha logo aí, ó. Se liga aí na minha câmera. Tá. Então essa aula, só um minutinho, essa aula a gente acaba ela às 9 horas, né? Assim, como vocês terão aula na sequência, eu vou colocar aqui a outra parte. Fizeram o print desse slide, para eu colocar o outro? Fiz. Façam esse agora, o restante das questões. E aí, na próxima aula, a gente continua. Vocês copiam no caderno para a gente finalizar na próxima aula, tá? Fizeram já o print? Eu já vou fazer hoje mesmo agora. Ótimo. Aí, na próxima aula, a gente só faz a correção, tá? E aí, tem essas palavras que sejam desconhecidas, a gente vai vendo elas também. Então, vou tirar aqui o slide. Oi. Tirem os prints para copiar no caderno, tá? Por favor. Deixa eu tirar aqui. Agora sim. Então, gente, Ian, sim. Realmente, porque você chegou a pegar impressa, não foi? Uhum. Impressa, tá certo. É essa mesmo, viu? A de hoje. Muito bem. Ok. Então, pessoal, muitas graças por estarem conosco, né, por ficarem aqui durante essa aula. Fico muito feliz pela participação de vocês. Incentivem seus colegas que não estão desmotivados a participar das aulas e estejam firmes, façam as atividades, não deixem acumular para não se prejudicarem depois, tá bom? Um cheiro, muito obrigada por hoje e hasta la próxima classe. Façam as atividades, tá? Cheiro. Ian, não tenha preguiça, Ian. Pode sair, Luzia? Pode, ficar à vontade. Eu vou só pegar aqui a relação de quem estava. Vocês podem sair para se direcionar para a próxima aula, viu? Bom dia. Tchau. Tchau, cheiro.